Lembrando que você também pode participar usando a hashtag correspondente médico para fazer a sua pergunta, publicar na sua rede social. Marque essa hashtag e eu já compartilho com o doutor Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Elisa. Tudo ótimo. Que bom que a gente tem essa oportunidade de ter você aqui todos os dias e repercutir assuntos tão importantes como esse de agora, que é o nosso primeiro tema. É sobre a tão esperada vacina contra a Covid-19. A AstraZeneca suspendeu os testes do estágio final da vacina depois de uma suspeita de reação adversa séria em um paciente que está fazendo parte desse estudo. Essa medida é prevista em testes e serve para garantir que a substância não cause reações adversas sérias entre os voluntários. Doutor, primeira pergunta, quais são os estágios de uma vacina, de testagem de uma vacina? Uma vacina tem um papel extremamente importante quando a gente fala em medicina e quando a gente fala em prevenção e principalmente, em evitar mortes, evitar complicações que possam ser, como que eu posso dizer, evitadas mesmo, se você, na verdade, fortalece o sistema imunológico. Sim. Mas, assim, não é algo que simplesmente um cientista pensa dentro do laboratório e cria. Existe todo um protocolo e um bom senso que é seguido pela ciência e pela medicina. Então, a gente tem uma fase inicial de desenvolvimento exploratório, no qual você identifica a doença e você cria mecanismos racionais teóricos para o que eu preciso desenvolver para ajudar o organismo a combater esse problema. Certo. Depois dessa fase, você entra numa fase de pesquisa pré-clínica, então você faz testes laboratoriais, experimentais, com animais, com biologia molecular e outras propriedades. Depois dessa parte, que você já testou em animais, já tem alguma noção de como ela funciona, você então vai para a parte clínica propriamente dito, que é estudo em humanos. Numa fase inicial, você verifica se ela é segura de ser utilizada e depois, então, você verifica a eficiência dela, porque ela pode ter um racional teórico, ter funcionado em animal e, de repente, chega aqui em ser humano, enfim, ela faz mal ou ela simplesmente não funciona. E depois disso, então, você vai para uma fase de registro e isso acaba sendo, então, aberto e aplicado em toda a população. Então, o que acontece, Elisa? No decorrer do desenvolvimento de qualquer vacina, e a gente está aqui percebendo a importância e a seriedade de tudo isso, é normal que você tenha algumas novidades que nem sempre são boas e fazem com que você reveja o processo, discuta em reunião com diversas mentes pensantes sobre o assunto e decida, então, como vai ser o prosseguimento ou não do desenvolvimento da vacina. Então, é nesse terceiro estágio que nós estamos falando da AstraZeneca, da vacina de Oxford. A minha pergunta é a seguinte: isso é normal acontecer? Porque como a gente está vivendo esse momento de pandemia, qualquer notícia que chega já gera um efeito muito maior e sempre necessário, evidentemente, afinal de contas estamos falando de seres humanos e saúde. Mas gera um efeito na gente quase que como um sentimento de puxa vida, não acredito, que pena que isso aconteceu, mas espera lá. Isso é normal e é importante que nessa etapa aconteça isso, se não depois quando ela estiver sendo aplicada. Isso mesmo, isso é normal de acontecer, isso faz parte do desenvolvimento científico e é justamente isso que a ciência faz e a gente fala quando divulga isso na mídia e para toda a população, o passo a passo, para que o desenvolvimento seja seguro e que nenhum passo e nenhuma medida seja dada sem ter a segurança, na verdade, assegurada para a população. Então, é normal que isso aconteça, é lógico que a gente está vivendo uma pandemia, é muito esperado uma solução para o problema, então está tudo com lente de aumento e qualquer novidade acaba sendo discutida e ganha uma relevância muito grande. É muito importante a própria população entender o trabalho que existe por trás disso tudo, até mesmo porque vai valorizar cada vez mais o papel da vacinação, não só para o coronavírus, né? Sim. Mas para outras doenças também por aí. E o trabalho dos cientistas também, hein? De uma bravura tremenda ali pesquisando e sempre correndo atrás aí de soluções para os nossos problemas. Doutor, a gente está falando dessa vacina e é interessante esclarecer que ela não foi cancelada, acabou a vacina. Ela foi suspensa, né, para que agora, daqui em diante, seja feita uma análise em cima desse efeito colateral, correto? Exatamente, exatamente. Você pode imaginar que problemas relacionados com a parte alérgica, com o próprio estímulo do sistema imunológico de uma forma diferente, causando até alterações neurológicas ou outros problemas relacionados à saúde e integridade física, precisam ser levados em consideração. E justamente entender se isso foi um fato isolado, se existe uma relação exclusiva com aquela pessoa, se tem algum fator de risco que poderia ter sido identificado e até mesmo contraindicado, talvez. Então, assim, é um momento de pensar, é um momento de elaborar protocolos e dar os próximos passos com segurança.
quer participar aqui da nossa conversa, você está com alguma dúvida aí na sua cabeça e pensou, puxa vida, gostaria de ter essa resposta? Mande para a gente, publique aí, eu estou com o Twitter, por exemplo, aberto aqui no meu tablet e tudo que está chegando eu já vou lendo. Compartilhe, hashtag correspondente médico. Eu quero trazer também mais informações aqui para a gente sempre ampliando, né, o nosso leque de conhecimento. O infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda, falou com a CNN sobre como funciona essa investigação da reação do paciente nos testes de Oxford. Então vamos ver. O estudo ele é randomizado, a gente não sabe quem recebeu a vacina ou não. Então, inicialmente, vai abrir o que a gente chama de cegamento para essa paciente específica, vai se verificar realmente se ela tomou a vacina ou placebo e se tem algum tipo de relação causal, temporal, em relação ao que ela apresentou. A gente ainda não sabe qual é esse efeito adverso grave. Então, é muito difícil a gente falar em termos temporais qualquer tipo de previsão, porque depende desse efeito colateral adverso grave. Depende se essa paciente foi do grupo placebo ou não. Se ela foi do grupo placebo, fica mais claro dizer que não foi associada à vacina. Se foi associada, se ela não foi do grupo placebo, pode estar associada à vacina. Então, uma análise muito pormenorizada, mas isso mostra a seriedade da empresa AstraZeneca, da Universidade de Oxford, em dar transparência a todo esse processo, e aí isso que a gente almeja quando a gente se faz um estudo de fase 3. Está mostrando, inclusive, que é um processo transparente e que eles estão expondo tudo o que está acontecendo. Doutor, mas eu quero pegar um gancho no que o pesquisador da Fiocruz, o Júlio Croda, disse, no que diz respeito ao placebo. Ou seja, ainda não, ao menos não foi divulgada a informação se essa pessoa que teve um efeito colateral grave fazia parte daqueles que receberam de fato o vírus ou que receberam o placebo. Ou seja, pode ser às vezes uma doença da própria pessoa e não exatamente ter a ver com a vacina. É exatamente isso que a gente fala que pode acontecer em qualquer processo de desenvolvimento de um medicamento ou de uma vacina. Então, assim, você imagina, para quem não sabe, o placebo é aquele grupo que recebe uma vacina de mentira. Seria alguma coisa assim, mas ela tem o efeito psicológico, mental, de estar sendo submetida a um procedimento para que tenha mais saúde. Então, a gente sabe que existe uma influência e o próprio cérebro acaba alinhando a gente num processo de cura ou de doença. Interessante. Muito interessante. Agora, você imagina, então vai ser aberto para a pesquisa, vai ser aberto, vamos olhar essa paciente. Que grupo esse paciente? Que grupo que pertence? É o grupo que recebeu a vacina de verdade ou é o grupo que recebeu a vacina de mentira? Então, foi, por exemplo, de mentira. Acabou, ok, então não tem nenhuma relação direta com o processo de vacinação com essa vacina especificamente. E pode ser que esse paciente que fez parte da testagem, ele já seja de um grupo de risco? Ou seja, isso mais para frente pode mostrar que a vacina é eficaz não para pessoas que fazem parte do grupo de risco tal, porque em testagens demonstrou que pode ter um efeito colateral. Exato. E imagina o seguinte, isso a gente está olhando um paciente. Se isso for alguma coisa muito relevante e séria, talvez seja importante abrir todo o estudo, mesmo que de uma forma precoce. Porque justamente é isso que a ciência prefere não fazer. Primeiro termina todo o estudo, termina todos os grupos que foram constituídos no momento da elaboração do projeto e depois então faz a análise para que você não tenha influência. Mas dependendo da relevância do que foi encontrado, tem muito estudo que nem chega até o final, Elisa, porque assim você já comprova que a eficiência é super adequada e que você tem muito benefício a ser oferecido e acaba sendo até antiético. Olha que interessante que eu vou falar. Antiético você seguir com um teste dando placebo, sabendo que você já sabe, já identificou no meio do estudo que o efeito do tratamento ele é muito melhor e positivo. Então você interrompe a pesquisa, muda o curso da água e coloca então já o tratamento disponível para todo mundo, porque quando você abriu ali a estatística, você viu que foi disparado o efeito positivo. É isso que a gente torce para que aconteça, né? A gente consegue colocar de novo aqui aquela arte com as etapas, as 4 etapas, e que mostra que a etapa 3 é a de testagem em humanos? Porque eu queria chamar a atenção para um detalhe, doutor. Por exemplo, mostrou então esse efeito adverso grave em um ser humano que fez parte da testagem. Pode ocorrer de eles terem de voltar a algumas casas e rever algo aqui atrás para novamente voltar na testagem em humanos? Como é que costuma funcionar esse processo? Isso pode acontecer. Provavelmente não é isso que vem acontecer, mas isso pode acontecer. Se de repente identificaram aqui alguma coisa muito específica que não foi pensado anteriormente, mas foi identificado numa determinada pessoa e tem um motivo, um racional para isso ocorrer, pode ser que estágios anteriores sejam necessários de serem redesenhados, refeitos para então prosseguir, né? Eu acredito que, assim,
precisamos avaliar primeiro o caso, né? Pode ser que, fazendo parte do grupo placebo, a forma da gente pensar seja uma. Pode ser que não, pode ser que tenha uma correlação e aí, então, o próprio grupo de pesquisa vai precisar tomar a melhor decisão para que a gente tenha o desenvolvimento dessa vacina com segurança. Lembrando que nós estamos falando de uma vacina sendo desenvolvida. No Brasil são 3 e no planeta são mais de 100. Então é uma corrida danada e muitas fases de teste que a gente vai recebendo aos poucos as informações e compartilhando aqui com vocês. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui do país disse que aguarda o envio de mais informações para poder se pronunciar oficialmente. Mas o Ministério da Saúde já se manifestou sobre o assunto e quem vai dizer para a gente o que foi esse manifesto é Renan Fiuza, que aparece aqui ao vivo. Oi, Renan. Elisa, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para o doutor, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na CNN. Exatamente, o Ministério da Saúde foi notificado pela AstraZeneca e, a partir daí, emitiu uma nota dizendo, primeiro, que acredita no projeto, reforça também o compromisso com o povo brasileiro de apresentar um tempo mais rápido possível, né, uma vacina extremamente eficaz contra a Covid-19. O estudo, pelo menos momentaneamente, está suspenso, então o Ministério da Saúde disse que vai aguardar uma investigação mais profunda dessa possível causa de uma reação adversa num voluntário no Reino Unido. Como você bem mencionou, a nossa produção da CNN entrou em contato com a agência também reguladora, a Anvisa, que disse que vai aguardar ainda mais informações para se pronunciar. E só para a gente finalizar, quem coordena esse estudo aqui no Brasil é a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Até o momento, aqui na capital paulista, 5.000 voluntários participam desse estudo. Alguns, inclusive, já receberam até a segunda dose da vacina, mas não teremos, pelo menos por enquanto, novos voluntários, novas doses da vacina sendo aplicadas, pelo menos nesse momento, enquanto os ensaios clínicos estão temporariamente suspensos, né? A gente segue acompanhando aí toda essa movimentação, segue também acompanhando se o Ministério da Saúde vai se pronunciar, se a gente tem novidades. Pelo menos por enquanto são essas a que a gente traz aqui, viu? Você chama a gente, então, a qualquer momento. Renan Fiuza, quando tiveres mais informações a respeito desse assunto. Obrigada. Lembrando que a gente está falando de uma vacina promissora que foi suspensa, não foi cancelada, agora foi suspensa para analisar, porque o Comitê Internacional de Pesquisadores vai, de fato, agora avaliar, ver ali ponto a ponto, para ver o que aconteceu com a vacina de Oxford. Doutor, como que é exatamente essa avaliação? Quais detalhes serão observados? Eles vão pegar o prontuário do paciente, vão primeiro identificar qual que é o grupo de pesquisa que ele estava fazendo parte, se era o grupo placebo ou o grupo efeito. Que isso pode mudar tudo, né? Isso, vão olhar com uma lente de aumento incrível todos os antecedentes pessoais, antecedentes familiares, histórico de doenças, cirurgias e problemas que esse paciente já teve. Vão correr atrás do lote da vacina ou do medicamento que foi aplicado, né? Porque pode ser que não seja vacina, pode ser que seja o placebo. E vão cruzar todas essas informações. E, obviamente, não é uma pessoa que faz isso. É um comitê, um grupo de pesquisadores. E, claramente, a partir disso, então, o próximo passo é tomado de uma forma mais segura. Do tipo, olha, foi algo pontual, identificado em uma pessoa e encontramos uma explicação lógica para isso, que poderia explicar um efeito colateral ou explicar, na verdade, uma reação adversa, porque já tinha uma doença de base que poderia justificar o contexto. Ou não, é algo que não tem nada a ver com a vacina e podemos então prosseguir. Por isso que, assim, esse tipo de estudo, ele depende da inteligência de muitas pessoas e de um investimento financeiro muito grande para a gente conseguir fazer um produto que seja seguro e eficiente ao mesmo tempo. Então, você imagina, para você frear a aplicação dessa vacina em todas as pessoas, a quantidade de recurso financeiro que já foi investido, já entendendo que poderia chegar esse momento e até mesmo talvez travar o estudo. Temos participações aqui pela hashtag correspondente médico. E antes, doutor, todas as vacinas que nós conhecemos, tomamos, todos nós seres humanos, também passaram por esse tipo de processo e também possivelmente podem ter passado por essas adversidades que foram checadas e depois ali já sanadas as dúvidas, correto? E isso é normal? Isso é normal e justamente por conta disso é que a gente tem uma segurança quando a gente vai fazer um processo de vacinação numa população. Porque você imagina, historicamente, quando não tinha tudo isso organizado, globalizado e plotado de uma forma muito rápida, muitas vezes as complicações eram vistas depois, e em muitas pessoas.
Então, é justamente isso que a ciência faz. Você reduz ao máximo o risco para você potencializar ao máximo o benefício do que vai ser entregue para a pessoa que está sendo vacinada. Hashtag correspondente médico rapidíssimo, Miguel Dumar mandou aqui a pergunta. Por isso que não pode adiantar o processo, por isso que precisa ter calma, porque tem de dar tempo ao tempo para essas possíveis adversidades? É exatamente isso. Você imagina, se você não está vendo o passo a passo dessa pesquisa sendo realizada e se você não tem a força de frear ela e para tudo, vamos analisar. Você pode ter a infelicidade de repente, ter identificado um problema que seria evitável em outras pessoas e aí você provoca o que a gente chama em medicina de iatrogenia. Sabe o que é isso? Quando você provoca doença, mesmo que tenha a intenção de fazer o bem, mas você provoca doença em uma pessoa. Posso fazer mais uma pergunta aqui ou vão falar no meu ouvido, não, vai em frente, ficaram quietos? Então eu vou... Preciso encerrar, ok? Você viu que eu fiquei aqui? Não, ficaram quietos, então eu vou adiante. Acabou nosso tempo, gente. Obrigada por todas as participações que chegaram aqui pela hashtag correspondente médico. Doutor Fernando Gomes, obrigada. Eu vou guardar aqui no fundo da gaveta essas perguntas e nos próximos dias eu vou trazendo elas. Com certeza. Foi super importante conversar sobre isso com você e com todos vocês. Eu desejo para você uma ótima quarta-feira, um bom dia.